É nosso convidado José Carlos Godinho, que é autor do livro Como o Fumo do Comboio, a Utopia Maravilhosa. Um livro que foi lançado muito recentemente, foi publicado já este mês, portanto é fresquinho, é mesmo muito fresco e, aliás, até é fresco, até o dia o torna fresco, mesmo que ele não fosse fresco, hoje chegaria aqui fresquinho porque está frio. E nós convidámos então o autor, José Carlos Godinho, para estar connosco e para sabermos um bocadinho, antes de falarmos do livro em si, para falarmos um bocadinho também do José Carlos Godinho. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. E muito obrigada por estar aqui connosco. É um prazer. E antes de mais, o José Carlos Godinho é oriense. Eu sou oriense. Certo? Eu vivi aqui muitos anos, trabalhei aqui, tive casa aqui e venho com muita frequência ainda agora. Portanto, é um oriense e está connosco hoje e muito bom conhecermos um bocadinho do seu percurso até chegar a este livro. A primeira pergunta que eu lhe vou colocar, é o seu primeiro livro ou já tem mais? Livro propriamente, livro publicado é o primeiro. É o primeiro. Mas tenho muitos textos publicados. Até o que é que esses textos estão a fazer sem estarem publicados? Não, eu tenho muitos textos já publicados, mas não em livro. Não em livro. Publiquei, por exemplo, no Almonda, aqui próximo, em Torres Novas. Publiquei numa revista em Geneve, tenho contos, sonetos publicados lá, mas tenho tudo isso anda um pouco espalhado pela direita, pela esquerda, aí andaram a fazer o seu percurso. Agora acabei por escrever este romance que me deu bastante trabalho, cerca de 4 anos que ando a escrevê-lo. Mas finalmente está publicado, está aí à venda, está pronto para seguir a sua vida independente do autor. Sim, porque os livros só são do autor até serem publicados. A partir daí são de cada um que o leia e cada um interpreta à sua maneira, não é? Exatamente. Se nós fôssemos falar com quem já leu o livro, se calhar não é bem a ideia que quis transmitir no livro, porque cada um depois tem a sua interpretação. Pode acontecer. Pode acontecer isso, não pode? E eu não sou o Saramago. Porque não é Saramago, então. Aí é que não. O que ele quis dizer de facto é difícil. O que ele quis dizer foi uma coisa, aquilo que nós lemos é outra, não é? Pode eventualmente até coincidir, mas não necessariamente. José Carlos Godinho, este gosto pela escrita, como é que ele surge? É uma coisa muito antiga. Quando eu era miúdo, eu lia tudo. Sempre tive esse vício pela leitura. Eu tinha 8 anos, por aí, 8, 9 anos. O meu pai era assinante do Notícias de Orem. E nunca o lia. Mas eu lia tudo. Inclusive anúncios, eu lia tudo. Também o jornal não é muito grande. Não era muito grande. De qualquer modo, um dia eu perguntei ao meu pai, mas porquê é que assina o jornal? Você nunca o lê? Eu leio, mas você nunca lê o jornal, porquê é que o assina? Não, porque o jornal é do património dos pobres, então a ajuda que eu dou. Pronto, ainda bem, porque eu lia. Mas depois eu tive conhecimento de que, na altura eu morava em Caxarias, eu tive conhecimento que ia lá a Caxarias, aquelas carrinhas da Gulbenkian, aquelas bibliotecas itinerantes. Sim. E eu era um cliente habitual da Gulbenkian, de tal forma que eles permitiam que cada leitor levasse, creio que era 2 livros. Mas 2 livros para mim era uma semana de leitura e eles só iam lá uma vez por mês. Então eu falei lá com o funcionário, mas eu sei lá, não posso levar mais livros. Mas você lê os livros? Claro que lê os livros. Então vai levar 4 hoje, mas depois no próximo mês vai-me contar a história de cada um deles. Tudo bem. E a partir daí eu trazia os livros que eu queria. Contou essas histórias, quando trouxe os 4 livros, contou as histórias. Com certeza, ele conferiu. Então, sei lá, esta história aqui é o quê? E blá blá blá, eu contava a história e tal. Obviamente, ele confirmou-se de facto, mas eu tenho essa dívida para com a Gulbenkian que me permitiu o acesso à leitura nessa época, não é? Mais tarde fui leitor da Gulbenkian também aqui na Fixa, aqui em Orem. Sim. Aqui em Orem eu era, na altura, o leitor número 1005. Nunca se lembra?
Então, a minha relação com a leitura vem daí. A relação com a escrita vem da escola primária, porque a minha professora da 4ª classe tinha como método de trabalho dar como trabalho aos alunos, o último trabalho que nós fazíamos no dia era um ditado. Antes do ditado fazíamos uma redação. Uma redação. E ela tinha por costume de ler a melhor redação do dia. Então ela lia as redações e tal, e no fim vinha a anunciar quem é que tinha feito a melhor escrito, a melhor redação. E em 90% dos casos a redação que ela lia era a minha. Portanto, eu tinha essa facilidade, muito provavelmente pelas leituras que fazia, porque eu lia muito. Mais tarde tive a sorte de ser aluno do Dr. Urbano Tavares Rodrigues. Foi meu professor 2 anos, e o Urbano era uma excelente pessoa, para além de um excelente professor e de um excelente crítico literário. E eu, durante esses 2 anos, eu fiz 4 trabalhos para ele, trabalhos de fundo, não é? Para o professor, daqueles que dão uma classificação ao aluno. Uhum. E nos 4 trabalhos, quando o professor fez a crítica ao meu trabalho e depois me devolveu, não é? Com a classificação, com a crítica, a opinião dele e tal, os 4, ele começava por escrever muito bem escrito. E depois continuava a fazer a crítica dele e tal. Isso, de certa forma, também me incentivou agora para me lançar na escrita. Porque se o Urbano gostava daquilo que eu escrevia, também não devia ser assim tão mau, não é? De maneira que... Nessa altura gostava de escrever sobre o quê? Zé Carlos, quais eram os assuntos, que temas é que gostava de abordar? Eu nunca fui de me fixar num assunto. Na verdade, os temas que eu gosto são os temas que tratam de questões da humanidade em geral. Uhum. O homem, enfim, o ser humano em geral. Mas tenho escritos de caráter mais científico. Por exemplo, no Almonda eu publiquei um artigo, um dos artigos que publiquei lá foi sobre um autor vicentino, autor de teatro vicentino, que era originário, era torrejano, e fiz o texto, e o jornal publicou logo com muito agrado e tal. Em Geneve, na Suíça, eu escrevi bastante para uma revista que havia lá, que era a revista Pessoas, que era bilingue, em português e em francês. E aí tenho publicado alguns contos, poesia também, enfim. Mas esses escritos estão espalhados por aí. Alguns deles eu nem sei mais onde é que param, mas pronto. Ainda em Geneve eu criei lá um grupo de teatro e nós pusemos em cena a peça do Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno, que era de leitura obrigatória no 9º ano e tal. Uhum. Só que eu acho que geralmente essa matéria é muito mal dada nas nossas escolas secundárias. A experiência que eu tive, os alunos não gostavam do Alto da Barca. O Alto da Barca era uma coisa maçuda, era uma coisa chata e tal. E de facto se imaginarmos o Alto da Barca a ser lido de forma monótona, é uma coisa intragável. Ou da barca ou lá, que temos gentil maré, venha o cararé. Isto não é nada. Agora, se dermos um tom mais teatral à coisa, tudo muda. Oh, da barca! Ula! Uhum. Ora, aqui os alunos começam a prestar atenção. E, apercebendo-me disso, eu criei um grupo lá em Geneve, nós representámos, corremos a Suíça com o espetáculo, foi muito bom, e para o espetáculo, no original, há uma canção, aparece lá a indicação de canção, que é quando o frade aparece a dançar com a moça. Só que o Gil Vicente ou não escreveu essa canção,
ou deixou uma indicação apenas para depois ser colmatada de qualquer forma. Um facto é que o texto original não tem lá, só tem a indicação de canção, mais nada. E eu compus uma canção para lá, uma das poesias que aparece de resto aqui no meu romance agora. Portanto, essas coisas andam, é o tipo de prestações que eu fiz, de escritos que eu tenho, mas que estão um bocado perdidos. Com este livro é outra coisa, porque isto é um romance, andei cerca de 4 anos a escrevê-lo. Bom, ainda tenho sorte, porque o Essa de Queiroz demorou 8 anos a escrever os Maias. Mas foi uma escrita que me deu muito prazer, porque falo da minha experiência pessoal, muito embora não seja uma autobiografia. Não é uma autobiografia. Mas já lá vamos ao seu livro. Pode ser? Já lá vamos ao seu livro. Portanto, quer à Gulbenkian, quer aos seus professores, que o incentivaram sempre muito na leitura e depois a escrever. E ao longo da sua vida, tem sempre arranjado forma de ter algum tempo para escrever? Já estava a falar destes textos que escreve e que foram publicados. Eu sou professor. Sim. Professor de português e francês. Portanto, logo aí eu tenho contacto com a literatura de forma mais ou menos intensa. Toco vários autores. Isso permitiu-me, portanto, esse contacto direto, inclusive em termos de análise de textos com os alunos e tal. Mas ao longo da vida fui escrevendo muitas vezes, por vezes para a gaveta, outras vezes em situações tão diversas como o programa que eu tive aqui na rádio há muitos anos atrás. No início da rádio. No início da rádio, início dos anos 80, 80, 81, por aí. Esse programa chamava-se Questão de Gosto. E uma das partes do programa era justamente uma crónica que eu escrevia. Semanalmente eu escrevia uma crónica para o programa. E, portanto, eu tinha aquela obrigação de escrever qualquer coisa que tinha que ser crónica, e que eu situava sempre em Orem. Todas as crónicas que passaram, eu situava-as aqui na cidade. Mas foi mais um meio, digamos, que me levou à escrita. Sim, José Carlos, mas nós, como professor, todos os dias tem que estar a ler, né? Aí já, claro. Já é o papel inverso. Tem que ler o que os alunos escrevem, tem que corrigir, e eu estava a querer saber se conseguia, neste espaço todo, né, no seu tempo, arranjar tempo para si, para escrever aquilo que gosta. Eu tenho algumas coisas na gaveta, não é? Tenho alguns contos na gaveta, tenho algumas poesias na gaveta, que um dia provavelmente vou lá vasculhar a gaveta, ver o que está lá e ver o que se aproveita, o que pode ser modificado e tal, e colocar tudo isso em livro. Isso é muito provável que venha a acontecer. Inclusivamente as tais crónicas que eu passei aqui na rádio, muito provavelmente vou buscá-las, pelo menos as gravações que ainda tenho, e publicar um livro de crónicas com essas e outras que venha a fazer. E outras pode com essas e outras que possa vir a fazer também para aqui. Não, mas isso com todo o gosto, sem qualquer problema. Porque é uma atividade que eu prezo, é justamente a escrita, porque é qualquer coisa de criativo. Nós estamos a escrever e agora deixa cá ver o que é que eu vou fazer com este imbecil deste personagem aqui, o que é que... José Carlos, mas como professor, para se escrever bem, é muito importante aquilo que aconteceu consigo, ler desde muito cedo. Eu acho que sim. Para se escrever bem é preciso... eu tive a sorte de ter lido muito cedo, tive a sorte depois de fazer uma licenciatura na Faculdade de Letras em Lisboa, tive a sorte de ter os professores que tive, já falei do Urbano Tavares Rodrigues, mas não foi o único.
A Madalena Gonçalves é uma excelente professora, uma excelente como pessoa, inclusivamente, mas análise literária propriamente é estupenda. Ela tem uma série de livros publicados, naturalmente, mas eu recordo em particular um deles, que é um livro com poemas do Antero de Cantal, que ela analisa. Antero de Cantal, obviamente, são sonetos, e ela analisa cada um de per si, faz a análise profunda de cada um dos sonetos dos que ela publica nesse livro, e que no fundo é o programa que ela me deu no meu segundo ano de literatura em Lisboa. Ora, quando nós temos a sorte de nos confrontarmos com este tipo de pessoas, de as ouvir, de ver o tipo de análise que fazem, quando eu vou escrever, eu tenho em atenção aquilo que ouvi eles dizer, as críticas que eles faziam, inclusivamente aos meus trabalhos. A diferença entre tudo e todo foi-me explicada pelo Urbano Tavares Rodrigues num dos meus trabalhos, mas isso fica. É daquelas coisas que a pessoa comete o erro uma vez, viu a crítica e acabou, nunca mais vai cometer o erro. De maneira que eu tive essa sorte de ter essas pessoas como professores, e isso ajuda bastante no momento de escrever, porque nós dizemos aquilo que pretendemos, fazemos a frase e depois vamos reler a frase. Não, espera aí, porque isto aqui não dá. E aí vamos melhorando o texto. É claro que dá muito trabalho e consome tempo. Devo dizer-lhe que para mim a escrita é um exercício físico. Isto é, eu vou escrever, estou sentadinho à secretária a escrever, ao fim de 2 horas eu tenho que parar porque estou fisicamente cansado. Não é só intelectualmente, é o corpo, fisicamente estou cansado. Eu quero é deitar para aliviar o stress, porque é muita concentração, mas é um prazer imenso, porque é uma coisa muito criativa. José Carlos, e depois de tantos textos que já escreveu, que eu acredito que sejam imensos mesmo, quando é que surge a ideia de escrever um romance? E não sei se quando o escreveu já foi com o intuito de o publicar, ou se começou por escrever, quando começou a escrever, se foi por começou a escrever outros contos para ficar. Como é que foi a história deste livro? Pois, são coisas diferentes, porque um conto, eu posso escrever um conto aqui em 1 hora. Para eu escrever um soneto, eu sei que ele me vai demorar no mínimo 2 horas. Um soneto, né, como sabe, são 2 quadras e 2 terceiros. Pelo menos em menos de 2 horas eu não vou conseguir. Uma crónica é uma coisa mais rápida, porque nós temos uma ideia, atiramos com a ideia para o papel e são 2 páginas, ou 3, mas enfim, é um texto relativamente curto. E, portanto, sendo curto, ele é mais rápido para escrever. Um romance, este aqui são 368 páginas. Portanto, é uma coisa à la longue. Quando nos metemos neste tipo de escrita, nós já temos que olhar um horizonte temporal avançado. Não pode ser uma coisa para daqui a 1 mês, nem para daqui a 1 ano. E quando é que essa ideia surge? Essa ideia surgiu há cerca de 4 anos atrás. Sim, mas como? E na origem, na verdade, era uma certa angústia que eu vivia e que ainda vivo hoje. O livro não serviu de terapia. Não, então, qual era a angústia? Que é o seguinte... Agora temos passarinhos aqui na rádio. É de vez em quando, Os diretos têm estas coisas. Então, a angústia foi o seguinte: eu comecei a dar-me conta das características desta sociedade em que nós vivemos hoje, baseada na tecnologia, em que as interações humanas quase não existem, em que as pessoas vivem na solidão,
E honestamente não era esta a sociedade que eu queria, não era por esta sociedade que eu fui para a França e que fiz um monte de coisas. Eu tinha perspectivado outra coisa. É verdade que a causa de tudo isto não somos nós nem aquilo que nós fizemos. A causa de tudo isto é aquela evolução tecnológica de tal forma desenfreada que possibilita, em termos técnicos, que esta situação acabe por se criar. E isso para mim é desesperante, ver que, por exemplo, aqui em Oreia, há uns anos atrás, nós tínhamos determinados cafés onde o pessoal se encontrava e sabíamos que se às 8 horas eu fosse à Belle Époque, eu sabia que ia encontrar lá os meus amigos conhecidos e tal, e portanto aí havia uma interação entre as pessoas. Interação que por vezes tinha uma característica extremamente leve. Eu lembro-me das disputas que havia a propósito de futebol, por exemplo, os benfiquistas e os sportinguistas, e um mandava uma boca para o outro e tal, mas ali havia uma interação, havia humanidade ali. Hoje eu perguntei, onde é que o pessoal se encontra aí? Não sei, ficam em casa, acho que ficam na Netflix, ficam na televisão e ficam e ficam agarrados aos telemóveis, outros, não é? Portanto, esta sociedade que nós temos hoje está, digamos, a individualizar-se demasiado. Deixa de haver essas interações que havia antigamente, inclusive os grandes cafés. Os grandes cafés desapareceram, os grandes cafés que havia em grandes cidades. Aqui em Oreia, o Café Avenida desapareceu. Portanto, esses locais de tertúlia, de encontro, de troca de emoções, isso não existe mais. Pensando um pouco, vamos lá ver, nós somos humanos, mas temos uma cabeça para pensar e, portanto, se a sociedade está desta forma alterada, e alterada num sentido, na minha perspectiva, num sentido negativo, nós também podemos procurar mudá-la, procurar que ela tome um sentido positivo. Está bem, nós podemos, agora é preciso saber como. E o meu como foi escrever este livro. Bom, espera aí, eu tenho o exemplo de uma série de gente que procurou também mudar a sociedade do seu tempo, que tinha determinadas características, que era um regime ditatorial em Portugal, que era uma miséria extrema da maioria da população, que era uma guerra colonial que se arrastava sem fim à vista. Portanto, eram essas as características da sociedade. E nós, muitas vezes de forma utópica, procuramos de alguma forma mudar as coisas. É claro, dir-se-á, está bem, mas quem acabou com o regime fascista foi o MFA. A nossa participação terá sido um grãozinho de areia, mas alguma participação também teve. Hoje o meu livro também não vai mudar a sociedade, nem vai acabar com a internet, nem pretende fazer isso, mas pretende mostrar que há uma vida diferente que pode ser vivida tal como nós a vivemos há uns anos atrás, com mais interação pessoal, interação humana, mais humanidade no fundo, nesta vida que nós temos hoje, que é demasiado subserviente da tecnologia. Angustia-o isso, portanto, como disse, é uma angústia que tem. Eu continuo a viver, ainda não me aconteceu o que acontece a um dos personagens do meu livro, mas digamos que eu gostaria de ver a sociedade de outra forma, sobretudo mais humana, menos. Não é que eu queira menos tecnologia, eu não tenho nada contra a tecnologia, eu acho que é um avanço social. O problema é o uso que nós fazemos da tecnologia, porque torna-se viciante, porque altera inclusivamente a qualidade da interação.
Há um tempo atrás, 2 anos atrás, sei lá, eu estava num grupo de amigos onde estavam algumas senhoras também, e às tantas, assim, de súbito, uma delas levanta-se: ai, tenho que ir embora. Peraí, mas vai já embora porquê? Não, peraí, um pouco. Não, tenho que ir embora. São 10 horas, não, tenho que ir embora. Mas vais embora porquê? Não, é que o meu amigo da internet está online agora. Eu quero falar com ele. O teu amigo da internet? Mas tu tens um amigo na internet? Tenho, somos muito amigos. Há 2 anos que a gente, todos os dias, a gente tecla, somos muito amigos. É? Não sabia que eras assim tão amiga desse teu amigo da internet. Olha uma coisa, por acaso tu já experimentaste pedir 100 euros a esse teu amigo da internet? Se tu precisares de 100 euros, agora aqui eu empresto 100 euros, sem o menor problema. Já pediste 100 euros para ele? Ela disse: tá bem, mas essas coisas também. Pronto, tá bem, então vai lá. Enfim, isto para dizer que a noção de amizade está alterada. Há muita amizade virtual. É virtual, mas por definição, o que é virtual não tem existência real. Então, peraí, não existe. E temos que nos consciencializar disso. Agora, que a pessoa passe um certo tempo a conversar com uma pessoa que não conhece, que está lá nos confins do universo, não é? Está lá na Conchinchina e está aqui a conversar. Eu não tenho nada contra. Tudo bem. Agora, o que não podemos, na minha perspectiva, o que não devemos é limitar as nossas interações à internet. Isto é, nós temos que ter amigos, e amigos com quem nós estamos todos os dias, a quem apertamos a mão ou a quem damos um beijo e com quem vamos conversar, tomar um café e socializar, no fundo. Porque senão tudo o resto, tudo o que é internet é virtual. É verdade. Então, e este livro aborda de alguma forma este tipo de problemas? O que é que aborda neste livro, neste seu romance? Este meu livro aborda a questão da utopia, não é? Isto é, essa vontade de mudar a sociedade que era latente, que estava lá, que estava presente. Só que este de livro uma tem forma a ver com as utópica. suas memórias ou com a ficção? Este livro é baseado em factos, realidade. Sim. O que está aqui, a grande maioria, não é exatamente 100%. Há 1 ou 2 episódios que são criação literária e de que precisei para dar alguma consistência ao conjunto, para dar alguma variedade até, e então houve alguns episódios, poucos, 2 ou 3, que são criação literária. Os outros foram vividos ou por mim ou por pessoas que eu conheci. Só que não é um livro autobiográfico. Isto é, ninguém pode ler o livro e no final dizer: olha, o Godinho é o Daniel, ou o Godinho é o Zé Maria. Eu não sou o Daniel, eu sou o Godinho. O Daniel vai viver alguns episódios que foram vividos na realidade por mim, pelo Godinho. Mas não todos, porque depois vai viver outros episódios que foram, na realidade, vividos por amigos meus. Sim. Portanto, é um personagem que é construído, não é uma fotografia de ninguém. E todos os personagens são isso. Há talvez 1 ou no máximo 2 personagens que coincidem, em que eu faço questão. Um deles é o meu querido amigo Tino, o Tino Flores, somos amigos há 40 anos, cantor, que aparece aqui também como personagem, na medida em que intervém numa das festas que nós fizemos lá em França, e que, no fundo, o que eu digo aqui, porque aqui no romance ele é o Tony, não é Tino. O que eu digo do Tony é exatamente o que eu diria do Tino. Seu amigo. Mas é quase caso único. Há um outro que se aproxima muito também de um personagem, muito embora não haja uma coincidência absoluta. Todos os outros vivem episódios
mais aqui, mais ali, mas episódios dispares, que no fundo eu acabo por atribuir a determinado personagem. Tu vais viver isto e que se passou comigo, vais viver aquilo que se passou com o Vítor e mais aquilo que se passou com o Sousa. Agora tu vais. E, portanto, depois o meu trabalho como autor, no fundo, foi pegar nesses episódios, dar-lhes uma forma literária e depois distribuí-los pelos personagens. Basicamente foi isso. E que história é esta? Que história é esta que está contada neste livro? Então, temos as viagens que se faziam na altura, em primeiro lugar, o contexto. O contexto é esse de que falei há bocado. Portugal, nessa altura, estamos em finais dos anos 60, início dos anos 70. Nessa altura, Portugal vive uma ditadura, tem uma guerra colonial e o povo na miséria e a emigrar em massa. Portanto, é este o cenário. Portanto, o cenário inicial é esse. Como consequência disso, vamos assistir à saída de Portugal de alguns jovens que fogem da guerra colonial. Para isso precisam passar a fronteira a assalto e, portanto, eu faço a descrição daquilo que eu próprio vivi passando a fronteira a assalto. Isso aconteceu 3 vezes, sempre de forma diferente, e as 3 vezes aparecem no romance. Só que no romance, uma vez é vivida por um personagem, outra vez é vivida por outro personagem e depois por um terceiro. Portanto, na história é isso, são esses personagens que vão para a França, debaixo de todo o tipo de dificuldades que facilmente se percebem, não é? Passar uma fronteira a assalto não é uma coisa assim tão simples, sobretudo que eu não conhecia passagens pelas montanhas ou por onde habitualmente os passadores levavam as pessoas, não é? Então, uma das vezes passei a fronteira dentro do SUD, dentro do comboio, com a PIDE ali dentro. E foi ali que eu passei. Eu descrevo isso no livro. Coisas que os jovens de hoje nem sequer imaginam. Não imaginam. Inclusive há pessoas que houve uma pessoa já que leu o livro e como isto não pode ser verdade. Então tu passaste... Pois é, inclusivamente eu disse-lhe, olha, se tens dúvidas, falas com o Dr. Perdigão, que é médico na Madeira, que ele foi comigo. Então... outra vez passei em Chaves, pela Raia, atravessei lá o Tâmega e tal, mas tudo isso é contado aqui no livro. Portanto, esses jovens vão para a França, chegam à França, para já depois tinham todo o problema de atravessar a Espanha, porque a polícia espanhola também estava vigilante, não é? Chegando à França tinha que entrar em França sem passaporte, outro problema. E uma vez em França, uma vez chegado, tinha todos os problemas de conseguir documentos franceses, conseguir um lugar para dormir, conseguir um trabalho que lhe desse um dinheirinho no fim do mês. Portanto, todo esse tipo de questões muito práticas tinham que resolver e não era fácil. Uma vez instalados, uma vez esse processo terminado, digamos, a chegada, a instalação e tal, aí entramos na fase de tentar mudar as coisas em Portugal. Aí são reuniões, são festas, são atividades múltiplas, no sentido de participar numa mudança em Portugal. Como eu referi há pouco, acabámos por ser um pequeno grão de areia, mas enfim, tivemos a nossa participação na altura com pessoas que eram conhecidas aqui em Portugal. O Zeca Afonso, por exemplo, morou 15 dias em minha casa em Grenoble, numa altura em que ele tinha lá o filho mais velho, o João. Ele foi visitá-lo e o Zeca dormia em minha casa 2 semanas, mas isso era comum, era habitual. Os jovens que chegavam, e eram muitos, e nós não estávamos em Paris, porque a grande maioria ia para Paris. A Grenoble chegavam alguns apenas. Os que chegavam, nós imediatamente os acolhíamos, arranjávamos um lugar para dormir, íamos procurar trabalho para eles e tal, isso fazia-se. Tudo isso é descrito no livro. Depois dá-se o 25 de Abril,
e com o 25 de Abril é a debandada para Portugal. O pessoal vem de qualquer maneira porque as coisas tinham mudado aqui, porque se ia acabar com a guerra, porque o fascismo tinha acabado e tal. Só que, uma vez chegados aqui, confrontam-se com a realidade, porque Portugal na altura está numa situação económica muito difícil, depois ainda teve que receber os desalojados das antigas colónias, que foi mais uma complicação para a situação económica cá, e a evolução política que nem sempre era coincidente com as ideias que eles tinham. De maneira que houve uma altura em que concluíram que, afinal, aquelas utopias que tinham defendido durante tanto tempo acabavam por se esfumar. E o episódio em que isso acontece aqui no livro é quando justamente um dos personagens mais ativos nessa luta pela libertação de Portugal volta para Grenoble, vai no comboio e vai a interiorizar aquele desfazer da utopia e vê do lado de fora do comboio o fumo do comboio a desfazer-se no ar. Então a utopia dele desfez-se, tal como o fumo do comboio. Portanto, e daí o título do livro. Eu devo dizer-lhe que andei 2 anos para aí à procura de um título, porque inicialmente eu tinha colocado o título de Assalto, mas não gostava do título. Aquilo não... Pronto, assalto realmente foi como se passou e tal, mas não é isso, o tema do livro não é esse. Mas também não arranjava outro melhor. Até que me ocorreu essa ideia de pôr um dos personagens a voltar para Grenoble no comboio, pôr o fumo do comboio no exterior, não é? E ele a sentir essa utopia a desvanecer-se, tal como o fumo do comboio que passava fora. Imagino como a nossa imaginação é fértil. Eu sabendo que era de Caxarias, como o fumo do comboio, associei o comboio a Caxarias. Portanto, não tem que ver diretamente com Caxarias. Eu estou a dizer que cada um imagina aquilo que... Com certeza. Eu achei logo que há de ter alguma coisa a ver com o comboio. Na verdade, há um episódio que se passa em Caxarias, que se passou de facto em Caxarias, mas aqui no livro eu coloco ele no Cercal, para não identificar sempre para não identificar exatamente, mas o episódio passou-se de facto em Caxarias e não foi nada simpático para mim, porque foi a altura em que a Pita andava aí, andavam efeitos loucos e tal, mas isso é um episódio que eu também conto no livro. Portanto, há uma longa série de episódios que são contados, que foram verídicos, mas que são tratados de forma literária e que não são coincidentes não há coincidência entre os personagens do livro e as pessoas que de facto vivenciaram esses episódios. Ou seja, qualquer semelhança é pura coincidência, não é? Exatamente. Em relação à escrita, foram 4 anos, não é? A escrever o livro. Anos. Depois há o outro processo, que é publicar o livro. Como é que se processou? Como é que se desenrolou este processo? Em termos de publicação... Foi fácil? Não foi fácil, mas também não foi tão difícil. Na verdade, a dificuldade maior era a minha falta de experiência. Porque eu tinha textos publicados, mas nunca me tinha preocupado com a publicação. Pediam-me um texto, eu fazia o texto, entregava o texto e para mim acabou. Não é? O texto era publicado, aparecia na revista e tal, ou no jornal. Agora, tive que me confrontar com essa história da edição. Como não tinha muita experiência, eu pedi a um amigo que tem muita experiência de edição e tal, que é um jornalista conhecido, o Joaquim Vieira, foi diretor do Expresso. Sim. E tal. E falei com ele um dia e tal, e ele disse, tens aí meia dúzia de editoras, mandas um e-mail com o texto para eles, e vejo o que é que eles te dizem e tal. Tudo bem, então.
Então ele deu-me o contacto aí de 4 editoras. Eu mandei naquela, deixa ver o que é que eles me vão dizer, não é? E, para surpresa minha, os 4 se prontificaram a publicar o livro. Em condições diferentes e tal, tive que fazer uma opção, mas tinha as 4 respostas positivas, de maneira que também presumo que o texto não esteja assim tão mau. Na verdade, eu espero que este texto dê aos leitores pelo menos o prazer que eu tive a escrevê-lo. E agora, sim, mas como eu disse há pouco, o livro só é do José Carlos Godinho enquanto ele o escreveu, não é? Sim. A partir de agora... Para mim o livro é um filho que você decide ter o filho, decide fazer o livro, começa a escrever, começa a compor o texto, ele vai crescendo, não é? Você vai cuidando dele, vai o embelezando, vai cortando aqui, colocando ali, mudando lá. Ele vai continuar a crescer e quando já está um homem feito, sai de casa, sai da casa dos pais, vai viver a vida independente dele. Exatamente. Pronto. Neste momento o meu livro saiu de casa, está a viver a vida independente dele, só que ainda que vivendo uma vida independente, o pai tem sempre um olho em cima do filho. Ele é independente e tal, mas deixa cá ver se ele não desliza por aí, deixa ir aqui ou ali, vai dando um empurrão aqui, mais um conselho ali e tal, mas vê lá e tal, e vai, nunca o larga completamente. E é o que eu estou a fazer hoje aqui na rádio, estou a dar esse empurrão ao meu livro. Exatamente. Olha, este editado, portanto, é o primeiro livro da sua autoria que está nas livrarias. Já tem ideia para o próximo? Ideias, a gente tem sempre ideias, não é? Pela sua cara tem. O problema não é a falta de ideias, o problema é gerir as ideias, não é? Eu tenho algum material e já pensei que possivelmente o próximo livro seja um livro de crónicas, aproveitando as que fiz aqui na rádio. Sim. Mais uma série de outras que tenho feito, algumas, outras que ainda vou fazer, pegar em todo esse material e editá-lo. Mas de momento, o meu trabalho no momento está a ser, por um lado, a divulgação deste livro e, por outro lado, a tradução para francês. Eu vou editá-lo deste livro. Eu vou editá-lo em França. Já traduzi cerca de metade e, portanto, vou terminar essa tradução para depois a submeter a algumas editoras francesas. Há pelo menos 2 que eu sei que vão estar interessadas no tema, publicação. No tema, José Carlos Godinho, este livro vai ser apresentado, tem alguma apresentação já marcada? E eu, em primeira mão, perguntava-lhe, em primeira instância, se tinha alguma marcação de apresentação do livro, por exemplo, em Orem, já que é um oriense. Olha, a nível nacional, eu estou só à espera de confirmação do local, mas eu gostaria de fazer essa apresentação no próximo dia 11 de fevereiro. De fevereiro. A nível de... Isto é em Lisboa. A nível de Orem, neste momento eu não tenho nada previsto, muito embora já me tenham falado na possibilidade de utilizar a biblioteca para fazer esse trabalho, enfim, essa apresentação, e provavelmente, muito provavelmente, é o que vou fazer. Só que eu já tenho há uns meses, tenho marcado uma viagem para a próxima semana, de domingo a domingo, de maneira que eu vou estar fora do país, mas logo que retorne, portanto é a semana do fatídico dia 11 para a apresentação nacional,
mas logo depois, inclusive, ficará disponível para estar disponível, aqui. Inclusive há um pouquinho antes, há 3 horas atrás, em Leiria propuseram exatamente a mesma coisa. Então é muito natural porque uma parte da ação também se passa em Leiria. Portanto, eles ficaram muito interessados e tal. É natural que façam uma apresentação aqui em Orem e outra apresentação depois em Leiria. E outras se seguirão, com certeza. Onde é que podemos encontrar este livro? Olha, ele já está à venda aqui em Orem, na cidade. Ele está na Arco-Íris e está na Marina. Portanto, já à venda, já há 2 ou 3 dias. Aqui no concelho, mas fora da cidade, eles já venderam alguns em Caxarias, e está à venda em Fátima, na loja do Francisco, nas 4 lojas do Francisco, porque ele tem 4, e na Rosa de Ouro, que é uma outra papelaria, outra livraria lá de Fátima. Portanto, em qualquer um destes locais podem encontrar o livro, que custa 18 euros, são 368 páginas e para além, enfim, de tudo o que já disse, eu procurei fazer uma escrita leve, que seja agradável para se ler. Uma última nota, talvez, no livro há uma pescadela de olho a algumas disciplinas, como a filosofia. Por exemplo, quando o personagem sai de Portugal, está a caminho da fronteira, ele vai fazendo paragens, e numa dessas paragens põe-se a interrogar-se sobre o sentido do que está a fazer, aquela viagem. E aí eu vou dar a explicação, nesse caso concreto, através, por exemplo, do existencialismo de Sartre. Portanto, há esse tipo de referências. Depois, mais tarde, faço uma outra referência a Marcuse, mas, portanto, há essa pescadela de olho à filosofia, mas há várias outras. A escultura, por exemplo, com a análise de algumas imagens que estão num jardim em Grenoble. Há assim e há uma série de referências à situação social mundial da época, isto é, finais dos anos 60, uma vez mais. Então temos referências à luta dos estudantes em França, maio de 68, temos referências à Guerra do Vietnã, temos referências à constituição do Commonwealth pela Inglaterra. Portanto, tudo isso também aparece aqui e além, num comentário ou no outro, mais ou menos aprofundado através dos personagens, mas aparece aqui no livro também. E a capa? A capa? A capa é uma fotografia que eu acho bonita, de uma linha de caminho de ferro na Escócia. Eu achei a capa muito bonita. Um amigo meu dizia-me: pá, mas aí tens um comboio a vapor, está bem, o fumo está aí muito bem marcado e tal, mas o comboio não se vê. O comboio está escuro. Tu devias ter uma fotografia onde se visse realmente um comboio ali com aquela parte da frente vermelha, aquelas rodas grandonas. Eu pensei um pouco no que ele me dizia e tal, mas acabei por achar que esta era melhor, por uma razão simples, porque esta traduz melhor o título do livro. É o fumo. Aqui quase não se vê o comboio, mas vê-se o fumo, e é o título do livro. José Carlos Godinho, quem é que acha que vai ser o seu leitor tipo? Olha, eu espero que seja a juventude. Pelo menos foi escrito para a juventude, a pensar na juventude. Não é um livro para a juventude, mas foi a pensar naquela juventude não muito jovem, porque se faz referências, por exemplo, à literatura, à filosofia e tal, é preciso que a pessoa já tenha um background razoável para poder entender as coisas. Mas os jovens a partir de 16, 17 anos deveriam ler sem problema de maior o livro.
E depois todas as idades. Eu não tenho propriamente um público-alvo. Na verdade, o que me move é a sociedade, é transformar esta sociedade, porque se os jovens hoje passam muito tempo na internet e com os telemóveis e tal, também é verdade que as pessoas de mais idade deixaram de aparecer aí nos cafés e tal, também estão metidas em casa, portanto o livro também se dirige a elas. Muito obrigada por ter estado connosco. Vamos esperar pela data da apresentação para podermos divulgá-la aqui também. Desejo-lhe as maiores felicidades, ficando à espera também do próximo trabalho, tendo crónicas que passaram por aqui em primeira mão. Talvez sejam crónicas, vamos ver o que vai dar, mas deixe-me dar-lhe uma palavra de agradecimento pelo acolhimento, que para mim não é propriamente uma novidade, é quase um retorno. É verdade. Mas de qualquer modo, uma palavra de agradecimento à rádio que uma vez mais cumpre a sua função. Muito obrigada, eu, por ter estado aqui e felicidades e até breve. Até breve. Uma boa tarde. José Carlos Godinho e o seu livro Como o Fumo do Comboio foi o nosso convidado de hoje. ABC Portugal 92.3 FM